Olá, hoje o RDTV recebe o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Bezerra, para falar um pouco do que foi o primeiro turno aqui no estado e também um pouco dos preparativos para o segundo turno. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade. Muito obrigado. Vamos já trazer aí um breve balanço, né, do que foi todo esse trabalho que vocês fizeram. Eu sei que não dá para ser muito breve, porque é um trabalho bastante extenso, envolvendo muitas pessoas, né, Nilson? Mas assim, vocês conseguiram, por exemplo, fechar a apuração na mesma noite. E isso poucos estados conseguiram, né? Sim, o nosso objetivo, na verdade, inicial sempre foi terminar até a meia-noite do mesmo dia. Nós somos, no Brasil inteiro, o 8º estado a terminar, apesar da dificuldade logística de Mato Grosso serem maiores do que outros estados com uma dimensão territorial muito menor e sem as dificuldades de fazer uma eleição na região do Pantanal, na região amazônica, em região de fronteira. Então, assim, apesar de tudo isso, fomos o 8º estado a terminar. É claro que o primeiro colocado sempre é o DF, né, que tem uma logística muito mais simplificada, por exemplo, né, mas esse primeiro objetivo foi cumprido com sucesso, apesar de a gente ter tido alguns contratempos, e o que nos causou estranheza foi que os maiores contratempos foram justamente em Cuiabá e Várzea Grande, onde a gente esperava terminar primeiro, acabamos sendo os 2 últimos municípios a terminar. Nós vamos agora, a gente se preocupou muito com as dificuldades do interior e acabamos esquecendo um pouco da capital. Então a gente vai focar agora em tentar ter um trabalho diferenciado em Cuiabá e Várzea Grande. Esses contratempos são relacionados mais à biometria, aos problemas? Quais são? Não, a logística de transmissão e recolhimento de urnas. A nossa preocupação maior era com a transmissão das aldeias indígenas que tinham dificuldade de transmissão via satélite, coisas desse tipo, e a gente esqueceu de dar uma atenção especial aos cartórios da capital. Quem cuida de todo esse processo são os cartórios, sob a coordenação do Tribunal Eleitoral. Só que agora nós vamos ter que interferir nessa logística dos cartórios, porque ela não foi bem sucedida em Cuiabá e Várzea Grande. E quanto à biometria? Houve muita reclamação, né, que não funcionou em alguns casos? Então, primeiramente, dizer para as pessoas o seguinte: dos 141 municípios mato-grossenses, nós temos 32 municípios que já concluímos 100% da biometria. E os demais municípios, ou tem votação híbrida, como é o caso de Cuiabá e Várzea Grande, né, tanto quem fez biometria quanto quem não fez votam, ou municípios que não há biometria ainda, e aí o voto é convencional, sem precisar pôr a sua digital no terminal do mesário para que você consiga votar. Em abril do ano passado, nós tínhamos 26% da população mato-grossense cadastrada biometricamente. Nesta eleição, nós já estamos em 49%. Até abril do ano que vem, ou seja, no período de 2 anos, nós vamos chegar a 70%, 75% da biometria no Mato Grosso. E a meta até 2022 a gente concluir 100% da biometria em Mato Grosso. O principal objetivo da biometria não é trazer celeridade à votação, é trazer segurança à votação. Hoje, o grande problema do sistema de votação brasileiro é justamente a identificação do eleitor. Nós podemos, como o título não tem foto, por exemplo, uma pessoa consegue votar por outra e vice-versa. Então, ali está o gargalo das possíveis fraudes no processo eleitoral. Nós, sabedores disso, estamos investindo na biometria. A gente gostaria muito de contar com o apoio em especial das prefeituras do interior, porque a partir de dezembro agora nós iniciamos a biometria em 26 municípios de médio porte do interior de Mato Grosso. A gente precisa contar com o apoio do poder público de outras instituições para que a gente consiga ter sucesso nisso, porque a biometria que nós estamos fazendo, ela não serve somente para garantir que um eleitor não vote por outro. Ela vai permitir que no futuro próximo nós tenhamos um documento único que vai substituir o RG, o CPF e o título de eleitor. Então, como o nosso foco não é a celeridade, mas sim a segurança da votação, foi natural que acontecesse alguns problemas. E em especial em Cuiabá. Por quê? Nós temos urnas desde modelos 2008 até urnas modelos 2015. Nós não compramos urnas para essa eleição de 2018. Como o esperado é que a gente tivesse o voto impresso, nós estamos trabalhando para comprar as impressoras do voto impresso com os poucos recursos que nós tínhamos disponíveis pelo Congresso. O Congresso ele aprovou o voto impresso, mas ele não forneceu recursos orçamentários suficientes para poder trocar todas as urnas do Brasil para que tenhamos voto impresso. Nós fomos muito criticados por não implementar o voto impresso, só que ninguém nos deu dinheiro para fazer isso. A estimativa do voto impresso ele custa algo em torno de 2,5 a 3 bilhões de reais. Então, já que o Congresso tomou a decisão, ele deveria ter dado 2,5 a 3 bilhões de reais para a gente. Ele deu 200 milhões de reais para comprar urnas, que só dava para comprar impressoras de 6% das urnas só. Então nós trabalhamos com isso, só que o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que o voto impresso era inconstitucional, nós acabamos não comprando as impressoras e também não havia tempo hábil de comprar novas urnas. As nossas urnas são muito antigas, o tribunal adotou a logística de mandar as melhores urnas para os locais de mais difícil acesso, onde nós tínhamos dificuldade de atendimento, e deixamos as urnas mais antigas
em Cuiabá e Várzea Grande. Então nós tínhamos urnas aqui, modelo 2008, com 10 anos de uso. E elas tinham um pouco mais, o processador delas é mais lento, e elas tinham, o leitor digital também não tinha a mesma qualidade. Então muita gente teve que colocar a digital por 1, 2, 3, 4, até 6 vezes para poder conseguir liberar e votar por meio da biometria. Isso fez com que as filas também ajudassem a aumentar. Mas as filas não aconteceram só por isso também. As filas aconteceram principalmente porque eram 6 candidatos para serem votados. E aí, Lídice, muita gente não se preparou para isso. Não seguiu a recomendação do tribunal para fazer a colinha, por exemplo. E aí, sem a colinha, muita gente teve dificuldade. Teve gente consultando na lista que ficava atrás da sessão qual o número do seu candidato, porque ele queria votar nele. Com a urna ali aberta para ele votar. Aberta para ele votar e a fila aguardando. E muita gente também chegou no local de votação, querendo votar para presidente da República. E aí criou toda essa celeuma, essa confusão por conta disso, porque o voto para presidente da República era o último voto, e a pessoa chegava lá querendo votar primeiramente para presidente da República. Então, uma série de problemas nós tivemos que gerou essas filas um pouco maiores do que a gente imaginava que tivesse. A gente sempre imaginou que teríamos filas, ninguém discute isso, mas elas foram um pouco maiores. Até ressaltando aí, você falou da questão do voto impresso, a decisão do STF na ação de inconstitucionalidade foi esse ano, né? Então, na verdade, vocês estavam se preparando e, de repente, nesse ano não vai ter nada disso e vocês tiveram que refazer esse planejamento, né? A gente ouviu muita notícia e a gente sabe, assim, que os candidatos, sim, foram muito alvos de fake news, mas a própria Justiça Eleitoral também, né? O que você poderia apontar de notícias falsas que foram divulgadas nesse período? Então, a Justiça Eleitoral sempre foi alvo de notícias falsas, só que a diferença de agora para as eleições anteriores é o poder das redes sociais. Nós tivemos candidatos, por exemplo, em que, sem aparecer uma vez na televisão, sem ter dinheiro nenhum, conseguiram ser eleitos. Muita gente, por exemplo, não conhece Nelson Barbudo, nunca tinha ouvido falar do Nelson Barbudo. E ele é uma pessoa famosíssima na internet. Então, mostrou o poder das redes sociais, o poder da internet, conseguindo, por exemplo, superar candidatos que fizeram aquela campanha tradicional em rádio, televisão, distribuição de santinhos, né? Então, assim, isso demonstra esse poder. Então, esse poder para eleger alguém também é poder para atacar a Justiça Eleitoral. Então, o fake news em relação à Justiça Eleitoral, ela sempre é um fake news de conveniência política. Vou dar um exemplo de um fake news que existia antigamente e que ainda existe até hoje. Tem muita gente que divulga assim, se mais de 50% votar nulo, a eleição vai ser anulada. Então, muita gente divulga isso. Imagina que eu fosse candidato, eu sou cuiabano, nasci, fui criado aqui, estudei aqui, trabalho aqui, então eu sou relativamente conhecido aqui. Mas ninguém me conhece, ou pouca gente me conhece na região norte, por exemplo, ou na região do Araguaia. Então, imagina que eu fosse candidato. Eu teria uma base eleitoral em Cuiabá e não teria votos no Araguaia. Eu espalho uma notícia falsa no Araguaia, dizendo que, olha, vamos estimular as pessoas a votarem nulo porque vamos anular a eleição e aí são obrigados a escolher novos candidatos e tal. É uma notícia falsa que faz com que tenhamos muito voto nulo no Araguaia, numa região onde eu não tenho votos. Ou seja, eu atrapalho os candidatos que vão ter votos no Araguaia, por exemplo. Isso acontecia antes, só que isso ficava adstrito àquela região. Agora, com o poder das redes sociais, vocês gravam um vídeo, soltam uma mensagem numa região e ela se espalha pelo Brasil. Muitos dos vídeos que nós recebemos aqui, por exemplo, não eram de Mato Grosso, eram vídeos de outros estados da federação e que a gente tinha que explicar como se tivesse acontecido aqui, em Cuiabá, ou em Rondonópolis, ou em Sinop. Na verdade, não eram. Eram acontecimentos em outros estados da federação que a gente tinha que se explicar. Então, esse poder das redes sociais que fez com que... e também a facilidade da vida moderna. Hoje, um celular, você grava um áudio, grava um vídeo, ou seja, você tem uma câmera filmadora, uma câmera fotográfica, você tem tudo dentro de um único aparelho, acesso à internet. Então, e as pessoas cometeram crimes, inclusive entrando com o celular na sessão, ou seja, no local de votação, quando é proibido isso, e aproveitaram para filmar. Mas nós tivemos que rapidamente responder isso no próprio dia da eleição. É muito complicado porque o tribunal não tem uma estrutura de comunicação grande, nós não temos recurso para poder pagar imprensa, para poder pagar propaganda na televisão. Então, nós, ao longo do tempo, o tempo foi mostrando a verdade. Nós fomos rebatendo vídeo a vídeo e fomos explicando o que tinha acontecido. Então, vou comentar alguns vídeos aqui desses que surgiram no dia, para a gente poder entender que a gente é muito atacado, mas de forma muito injusta, né? Então, no período anterior à eleição, nós tivemos um vídeo de um professor que se intitulava
PhD na área, e disse que segundo modelos matemáticos, aí ele citou o modelo matemático lá de um autor, né? E ele passava muita credibilidade na fala. A urna tem 75% de chance de ser fraudada, né, segundo estudos e tal. E aí o jornalismo sério, como o RD News faz, né, que também outros órgãos de imprensa a nível nacional foram atrás de investigar o que acontecia em relação a esse vídeo. E aí foram verificar que esse modelo matemático que ele tanto cita, foi falar com matemáticos, com pesquisadores e tal, e falar que esse matemático não serve para isso e não foi empregado para isso. Aí foram pesquisar qual foi o estudo que ele está dizendo, que estudos da comunidade científica internacional e tal. Sempre na verdade, genérico, né? era um relatório que ele fez, de 11 páginas apenas, 11 páginas, onde ele estava se suportando nesse relatório que ele fez. Ele nunca trabalhou no Justiça Eleitoral, ele nunca participou dos testes públicos de segurança, ele nunca se envolveu em nada, ele não conhece nada de urna. Mas como ele é PhD e passa uma imagem de credibilidade, esse vídeo se espalhou, teve uma visualização absurda. Todos os grupos de WhatsApp compartilharam esses vídeos, né? E aqui o UOL Confere, por exemplo, foi investigar tudo isso e aí desmente tudo isso. No dia da eleição especificamente, Lidice, nós tivemos assim, uma série de vídeos assim, que nos atacaram de forma muito, muito complicada. O primeiro vídeo que a gente recebeu na manhã, logo cedinho, né? É um vídeo que a pessoa supostamente apertava a tecla 1 e já aparecia o candidato Haddad, apareceu 13. Então assim, eu não consigo voltar no Bolsonaro, porque quando eu aperto 1 já aparece 13, Haddad, e aí eu não consigo apertar o 7, né? E depois, o TRE de Minas Gerais, durante o final da manhã de domingo, e depois o TSE replicou essa matéria do TRE de Minas Gerais, ele foi fazer um estudo frame a frame, quadro a quadro da imagem. E aí comprovou que na verdade a pessoa votou no 13 e depois ela corta o 3. Ou seja, ela faz uma edição de vídeo, ela fez uma edição de vídeo, ela cortou o momento que ela apertou o 3, só pegou o início que ela apertou 1 e o final que apareceu a foto do Haddad. Ou seja, e aí dando a impressão de que aquela urna estava fraudada. Nós estamos agora com a Polícia Federal investigando para tentar identificar quem é o autor desse vídeo. Se identificarmos, ele vai responder não só por um crime, né, mas também pelo dano moral que ele causou à União, no caso, à Justiça Eleitoral. Então, ele vai ter que tirar muito dinheiro do bolso dele para poder pagar a União se ele vier a ser condenado. Então, se a gente conseguir identificar essa pessoa, ele vai ter muita dificuldade em se livrar desse processo. E tivemos outras fake news, muita gente dizendo assim, não consegui votar, em especial do candidato Bolsonaro. Primeiro, antes de falar de cada uma das fake news, deixar claro o seguinte, o candidato Bolsonaro, ele tinha como uma das suas plataformas dizer que a urna eletrônica é fraudada, ele tem que combater a urna eletrônica, o sistema é contra ele e tal. Primeiro que isso é um discurso de conveniência política, por dois motivos. Primeiro que justificaria uma eventual derrota dele, que justificaria a culpa na Justiça Eleitoral caso ele viesse derrotado. E segundo, é um discurso porque ele conhece o eleitorado dele, ele sabe onde ele tem mais a preferência do voto. E aí ele queria, na verdade, que não tivesse urna eletrônica no processo, que o voto fosse 100% manual. O voto impresso, que o Supremo disse, por exemplo, que era inconstitucional, por que o Supremo disse isso? O artigo 14 da Constituição Federal, ele diz que o voto é direto, secreto e universal. O que é o voto universal, Lidice? É o voto de todos. Ou seja, o rico pode votar, o pobre pode votar, o homem pode votar, a mulher pode votar. No Brasil, nem sempre foi assim. Vou dar um exemplo do Brasil Império, por exemplo. Na época do Brasil Império, só podiam votar homens, católicos, maiores de 25 anos e, principalmente, quem tivesse renda. Dinheiro. Ou seja, você tinha que ser da elite econômica do Brasil para que você conseguisse ter acesso ao voto. E aí, nós estimamos que algo em torno de 0,5% da população brasileira votavam naquelas eleições. 0,5% decidia os rumos de toda a nação. Toda a nação. Então, era muito complicado. As elites, então, ao longo do tempo, elas foram perdendo a sua legitimidade. O voto feminino, por exemplo, só surgiu em 32, ou seja, que as mulheres passaram a ter direito ao voto. Até então, isso não acontecia. Então, hoje nós temos o voto universal, o voto de todos. E o voto universal, ele só é possível com a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela trouxe, ela empoderou as classes menos favorecidas. Vou dar um exemplo para você em relação a números.
Eleição de 94 para deputado federal, por exemplo. A última eleição antes da urna eletrônica. A urna eletrônica surge em 96, na primeira eleição que ela foi utilizada. Em 94, por exemplo, nós tivemos 27%. Se eu somar votos brancos e votos nulos, só em Mato Grosso nós tivemos 41% de votos não aproveitados. 41%. Na última eleição para deputado federal, que seja, nós tivemos nesse final de semana agora, nós tivemos apenas 15%. Ou seja, caímos de 41% de votos brancos e nulos para apenas 15%. Na eleição de 2014, para federal, para brancos e nulos somavam 9%. Aumentou o número de votos brancos e nulos. Mas vamos comparar o 41 com 15. Então nós tivemos um grupo grande de pessoas que teria o voto anulado, ou voto em branco, se não tivéssemos a urna eletrônica, se o voto fosse em papel. Por quê? São as pessoas analfabetas, são as pessoas com baixa escolaridade, são as pessoas com deficiência visual, por exemplo. As pessoas, como que elas escrevem o nome lá? João. Não dá para escrever. Ela não sabe escrever João, porque ela não sabe escrever nada. Ela é analfabeta. Com um grande número de candidatos a pergunta que eu te faço, Lídice, você conhece, com seus anos de experiência na comunicação, você conhece alguma pessoa da classe A ou da classe B que seja analfabeta? Não conhece. Não conheço. Todos os analfabetos são das classes menos favorecidas, são das classes D e E. E o candidato Bolsonaro, ele tem um grande volume de votos nas classes A e B, e ele tem menos aceitação nas classes D e E. É justamente nessas classes D e E que o seu oponente, que é o Fernando Haddad, o PT, tem mais votos nas classes D e E. Então, quando ele combate a urna eletrônica, na verdade, é um discurso de conveniência política, porque sem a urna eletrônica, ele ganharia no primeiro turno. Mas não é porque a urna vai roubar o voto dele, não é. É porque aí a classe menos favorecida teria muitos votos nulos e, consequentemente, ele seria eleito no primeiro turno, porque ele tem poucos votos nessa classe, anularia muito mais votos do Haddad do que dele. Inclusive, e ele disseminou isso, então as pessoas, quando iam votar, os bolsonaristas, quando iam votar, eles já iam com preconceito em relação à urna, imaginando que a urna iria fraudar. Um dos fake news, eu acredito que seja realmente, né, mas você deve ter recebido, é uma imagem do que seria um relatório da urna, apontando aí que um dos candidatos teve um número de votos maior do que o de eleitores aptos. Não sei se você deve ter recebido certamente o papelzinho, como se, isso então, é fake nós news conseguimos também? identificar qual era essa sessão e fomos atrás do boletim de urna dessa sessão. Não tinha nada a ver. Alguém pegou uma imagem de boletim de urna verdadeiro e fez um Photoshop lá e alterou o número de votos do Fernando Haddad. Ou seja, para poder incitar a população contra a justiça eleitoral. Né? Acho que é importante você ter alertado aí, e alertar mesmo que isso é um crime eleitoral. Sim, é crime né? eleitoral. E vocês estão E a pessoa vai responder não só pelo crime, mas a União, porque quando a União faz uma coisa contra o cidadão processa a União. Nós vamos processar cada uma dessas pessoas que foram identificadas para que elas ponham a mão no bolso para pagar uma indenização à União. Todo mundo adora entrar com ações de indenização contra a União, mas agora a União vai reverter contra as pessoas porque elas estão causando mal ao Brasil. Elas estão fazendo muito mal para a democracia brasileira. E a democracia brasileira precisa ser protegida a todo custo. Por quê? Nós demoramos... Vou dar um exemplo pessoal meu. Eu votei com 16 anos pela primeira vez para presidente da República em 89. Né? E a minha mãe, que é bem mais velha que eu, né, natural, a minha mãe votou pela primeira vez para presidente da República junto comigo. Ou seja, ela passou toda a sua vida sem poder votar para presidente. Ela votou pela primeira vez junto comigo. A minha mãe, que foi uma lutadora, por exemplo, ela pertenceu na época da ditadura militar, ela foi da Associação Mato Grossense de Professores, que hoje é o Sintep. É que na ditadura não podia ter sindicato, tinha associação. Sim. Ela liderou, por exemplo, a primeira greve de professores de Mato Grosso, por exemplo. Então ela lutou contra a ditadura. Então ela teve a oportunidade de ter acesso ao voto a presidente somente junto comigo, né? Quer dizer, e agora a gente vai perder isso, por exemplo, porque se a gente começar a combater muito a democracia que vivemos hoje, na verdade ela precisa ser sempre aprimorada, sempre melhorada. A própria urna eletrônica, primeira vez em 96. A urna de 2018, ela é muito, muito diferente do que foi a urna de 96. Nós evoluímos no processo. Assim como a biometria, também é uma evolução do processo. Nós reconhecemos que o processo tem que ser evoluído. E não simplesmente criticar a ponto da gente querer abandonar a urna eletrônica, por exemplo. Né? Seria um grande retrocesso. A gente pode citar outros fake news que a gente viu também. Bom, se você quiser ficar à vontade, só para dar um exemplo. Nós tivemos uma pessoa que filmou, por exemplo, a urna, volto a repetir, é proibido filmar a urna eletrônica. Não é que a gente tenha medo de que filme a urna, mas é que no momento do voto, o voto é secreto, você não pode expor seu voto para ninguém. Né? Então isso é um crime também. Mas a pessoa filmou
E no candidato, ele falava assim, eu aperto 17 e aparece voto nulo. E aí ele começa a conversar com o mesário, falando assim, a urna está me roubando, eu aperto 17 e aparece voto nulo. Mas estava escrito bem claro na tela, governador. Ele estava votando para governador, como naquele estado, eu não sei de qual estado é, não tinha um candidato do partido 17 ao governo do estado, a gente aparecia voto nulo, voto nulo, voto nulo, e aí ele dizendo, é fraude, é fraude, é fraude. Ora, ele estava tão nervoso e tão preconceituoso em relação a imaginar que a urna iria fraudar, que ele fez isso. Nós tivemos um jornalista aqui em Mato Grosso, por exemplo, que falou assim, não apareceu a tecla confirma, é fraude. Primeiro que a tecla confirma não vai aparecer porque ela já estava lá desde o início. É uma tecla verde, grande, que fica física, que fica no canto inferior direito. Muita gente está acostumada hoje com os tablets, com os celulares, achando que é touchscreen. A urna não é touchscreen. Então, ele achou que talvez fosse aparecer um botão na própria tela, né? Isso não ia acontecer nunca. Bom, eu sei que a gente tem, assim, teria muito mais o que falar, daria uma conversa para uma manhã inteira, né, Nilson? Sim. Mas para a gente encerrar, então, qual é como é que estão os preparativos para o segundo turno? Qual a expectativa de vocês? Certamente vai ser mais tranquilo, né? Sim. Primeiro, a propaganda eleitoral, ela retoma agora no dia 12, né? Serão, no caso de Mato Grosso, apenas 10 minutos de propaganda, 5 minutos para um candidato e 5 minutos para o outro, e eles vão se alternando dia a dia. Então, num dia, primeiro fala o Fernando Haddad, depois o Bolsonaro, e no dia seguinte eles se invertem os horários. O Tribunal Eleitoral, ele já recolheu todas as urnas eletrônicas. Na semana que vem, inicia o processo de carga das urnas eletrônicas. Nós vamos limpar todos os lacres da urna e vamos inserir na urna a informação de que não vai haver segundo turno para governador e que vai haver para presidente e quem são os dois candidatos que vão concorrer. As urnas voltam a ser lacradas e na semana da eleição ela volta a ser entregue nas sessões. É importante registrar que tudo aquilo que aconteceu no primeiro turno não vai se repetir no segundo. É natural que a gente tenha uma eleição muito mais tranquila no segundo turno. A nossa meta no primeiro turno era terminar até meia-noite, terminamos às 10h20, fomos o 8º estado da federação a terminar, e agora a nossa meta é terminar pelo menos no mesmo horário que a gente terminou no primeiro turno, ou seja, 10h20 da noite. Talvez a gente até consiga terminar em um horário inferior. E o principal é dizer para o eleitor, para ele ficar muito mais tranquilo, que nós vamos ter uma estrutura muito mais aprimorada para o segundo turno. Aqueles eventuais inconsistências que nós tivemos no primeiro turno não vão acontecer agora. Mas o mais importante é que a gente conseguiu levar nessas eleições a democracia para comunidades que estavam muito longe. O tribunal, por exemplo, teve 7 novos locais indígenas nessas eleições, ou seja, nós levamos oportunidade de voto a pessoas menos favorecidas. Isso, infelizmente, muitas das vezes, ela vai contra os interesses das elites, mas a justiça eleitoral é a justiça de todos, não é a justiça de elite, é uma justiça para levar a cidadania aos menos favorecidos. Ok, obrigada pelas suas informações, por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que vocês estão assim numa correria nesse período, e aí a gente deixa então o convite para as pessoas que quiserem buscar informações no site do TRE, né, alertar a importância ainda de denunciar possíveis crimes na eleição. Acho que se você quiser deixar uma mensagem na final aí. Na segunda-feira nós vamos colocar no ar, no nosso site, uma página para a gente poder rebater cada uma das fake news que surgiram na eleição. Nós vamos mostrar para as pessoas onde estava o erro, vídeo a vídeo, documento a documento que nós recebemos. É claro que não vão estar todos lá, porque talvez a gente não tenha recebido todos. Mas se você tem um vídeo lá, pode encaminhar para a gente. Nós vamos criar uma central de denúncias, por exemplo, nós vamos divulgar isso na semana da eleição, para receber esses vídeos e o tribunal vai responder para essas pessoas o que está acontecendo em relação a isso, o que tem de verdade ou de mentira em cada um desses casos. Teve muita verdade também, assim, não é só mentira. Por exemplo, quando começou a sair o resultado da eleição lá na Ásia, por exemplo, a gente já começou a receber os primeiros boletins de urna. É fraude, a eleição nem começou, já tem boletim de urna do Bolsonaro, do Fernando Haddad e tal. É porque a eleição ela termina às 17 horas no horário local. Ou seja, lá em Sydney, na Austrália, lá em Osaka, no Japão, lá 17 horas chega muito antes do que 17 horas aqui em Mato Grosso, por exemplo, né? Quando é 17 horas no Japão, aqui são apenas 5 da manhã. Ou seja, quando a eleição começou às 8, o Japão já tinha terminado a eleição deles há muito tempo. Então aquilo não era fraude, mas as pessoas passavam uma verdade como se fosse uma fraude. Os vídeos eram verdadeiros, mas não era mas elas passavam informação por trás do vídeo dizendo que era fraude. Isso é tão bonito, né? Os brasileiros que estão espalhados pelo mundo votando. Obrigada pela sua presença. O Tribunal Eleitoral que agradece a Bom oportunidade. trabalho lá.
Nós conversamos hoje com Nilson Bezerra, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, falando um pouco de tudo, na verdade, né? O balanço sobre o primeiro turno, as fake news, um pouco dos preparativos aí do segundo turno. Eu convido você a compartilhar esta entrevista, porque se você tem dúvida em algum vídeo que possa ser fake news, o ideal é não compartilhar, manda, denuncia, né? Mas essas informações que são oficiais, que são importantes, que são em prol da democracia, essas sim. Então, eu convido você. A entrevista fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, no site RD News, no site RD TV. É só ir lá curtir e compartilhar. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.